Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Selma e este é o canal Tarô com Selma. Hoje vou fazer uma tiragem. Hoje é quinta-feira, né? Dedicado ao Orixá Oxóssi, que é o Orixá da fartura, né? Da prosperidade, é o grande caçador. Então, vou fazer uma tiragem voltada para esse tema. O que você está atraindo para a sua vida? Prosperidade ou escassez? Vamos trabalhar com 3 opções. Na opção 1, eu tenho um quartzo verde. Na opção 2, eu tenho uma pedra do sol. E na opção 3, eu tenho uma pirita. Então, opção 1, opção 2 e opção 3. Escolha ou pelos cristais, o que mais lhes agradar, ou pela opção, né? 1, 2, 3, enfim. Sintam-se à vontade, ouçam a intuição de vocês e vejam qual o conselho de Pai Oxóssi, ou o que vocês estão atraindo nesse momento da vida. Prosperidade ou escassez? E o que Pai Oxóssi traz de conselho para cada um, tá? Vamos iniciar, então, com o primeiro grupo, que é o do quartzo verde. A primeira opção, quem escolheu a primeira opção é o grupo do quartzo verde. Então, vamos perguntar, vamos ver aqui o que vocês estão atraindo, esse grupo do quartzo verde, o que está atraindo para a sua vida? Prosperidade ou escassez? E qual o conselho que vem? Então, vão ser 5 cartas, tá? As 3 primeiras cartas vai ver esse momento de vocês, o que vocês estão atraindo, e as 2 últimas cartas serão um conselho. Tem que virar, tá de cabeça para baixo. Agora tá certo. O que esse grupo 1 está atraindo para a sua vida? Prosperidade ou escassez? Como é que está lidando nesse momento em relação à sua vida? Lembrando que prosperidade, a gente não fala muito do financeiro, né? Mas prosperidade abrange as áreas da nossa vida. Claro que abrange mais a área financeira. Então, cada um vai adaptar para o seu momento. Né? Quer dizer, mas eu estou muito bem financeiramente, né? Mas é o momento, adapte ao momento de vocês. Vamos ver o que as cartas trazem, não é? O conselho. Carta 1, a carta do trevo. A carta número 2 é a carta da montanha. A carta número 3 são os peixes, ok? Então, aqui vem realmente esse grupo 1, a maioria dele está realmente preocupado com a parte financeira, tá? Os peixes falam da parte financeira. E aqui nesse contexto, vem mostrando, os trevos já vem mostrando algum obstáculo em relação à parte financeira, tá? A sua prosperidade financeira. E esse obstáculo, ele vem aumentando, tá? Porque a montanha, o trevo fala de um obstáculo, coisas que a gente consegue resolver. A montanha já fala de
uma coisa maior, né? Então, os trevos são pequenos obstáculos e a montanha já é um desafio. Em que parte? Na área financeira. Então, o que está acontecendo com esse grupo 1? Por que esse grupo 1 está com essa dificuldade em relação à sua prosperidade financeira? Aqui não tem nem como não dizer que é a prosperidade financeira, porque esse é um dos atributos dos peixes. E nesse contexto vem reforçando o atributo dos peixes que fala de prosperidade financeira. O que Pai Oxóssi nos diz? Vem a carta das nuvens com a carta do jardim. Então, a carta das nuvens fala de um momento em que não há uma interação. Aqui veio como conselho, né? Então, eu tenho a carta das nuvens com o jardim, vem pedindo aqui uma maior interação com o seu grupo social. O jardim fala do nosso grupo social, seja familiar, seja no trabalho, seja de amigos. Então, aqui esse grupo vem enfrentando desafios financeiros, né? Então, vem como conselho, procura estar mais em contato com pessoas que podem lhe orientar sobre isso, ou pessoas que têm contatos, de repente a sua área, cada um de vocês vai saber qual a sua área de atuação, pessoas que podem lhe trazer um esclarecimento nessa área financeira, tá? Então procura entrar em contato com amigos, ou no trabalho, ou no ambiente social de vocês. Eu não sei, cada um de vocês vai saber qual o seu ambiente social, do que isso está falando, se é de investimentos que vocês tenham. Então, esse grupo, o conselho aqui procura se aproximar de pessoas que possam lhe ajudar nessa área, tá? Porque vocês estão com um grande desafio, uma grande dificuldade financeira. Estão tendo dificuldade de lidar com a sua prosperidade. Eu vou pedir até mais uma carta aqui, fechando esse conselho, para ter um esclarecimento, tá? Então, vamos pedir. A gente sempre pode pedir mais ao baralho. Eu sempre combino, tenho essa combinação de 1 a 3 cartas para clarificar alguma coisa. Primeiro a gente vai ver essa montanha, que desafio é esse, tá? E uma segunda carta clarificando o conselho. Que desafio é esse que esse primeiro grupo está tendo em relação à sua prosperidade financeira? E conselho, como que esse conselho aqui é clarificado? Já veio aqui, já saiu. Então, em relação aqui, é uma situação que ela está se aumentando a dificuldade, porque começa com um obstáculo que é o trevo, e aqui vem uma montanha, né? Na parte da prosperidade, na parte financeira. Agora, que dificuldade é essa? Tem os ratos. Então, lembra que eu pedi para clarificar essa montanha. Então, aqui vem mostrando realmente a dificuldade que esse primeiro grupo está tendo nessa área. Os ratos fala de perdas, né? Aqui a gente está falando de perdas na sua prosperidade. E o conselho aqui veio o quê? Procure pessoas que possam lhe ajudar nesse sentido, lhe orientar. De repente,
você está gastando mais do que você tem, ou você tem um negócio, abriu uma pequena empresa, enfim. E ali, sabe que nos primeiros meses, a pessoa precisa, ela vai trabalhar, ela vai ter que investir para poder ter o retorno. De repente, são aquelas pessoas que abrem um negócio, uma empresa, e ali, em vez de, não tem uma planilha, né, de entrada e saída de dinheiro, dos gastos que tem, não tem essa organização. E aí cabe muito bem isso aqui, procurar quem possa lhes ajudar nisso. Ou então, o dinheiro entra no... Aquilo que eu falei, não tem essa organização, então a pessoa começa, entrou um dinheirinho, tira para cá, tira para lá, não tem um livro, não registra, né? Entendendo que para você cumprir os seus compromissos, você tem que ter uma organização, né? E depois, aí sim, cumprir o que tinha que cumprir, vamos ver o que sobrou aqui de lucro, o que a gente vai ter que investir também para continuar, dar continuidade no negócio, no projeto, enfim, adapte a realidade de vocês. E aqui, na terceira carta que eu pedi aqui também, como esclarecimento, é a carta da chave, mostrando aqui no conselho que se vocês se reportarem a alguém que possa lhes ajudar nisso, vocês têm um bom retorno, se abre uma nova fase, vem uma nova oportunidade, né? A carta da chave, ela fala de abertura, de oportunidades, e ela fechando aqui, então vai ser muito importante para esse primeiro grupo ter uma assessoria, ter alguém que realmente lhes mostre, nos oriente como que vai lidar com a sua prosperidade financeira, com as suas finanças. E aí se abre uma oportunidade, ok? Então, o primeiro grupo veio mostrando, né, que existe realmente perdas financeiras e isso gera uma escassez. Preste bem atenção que é uma situação que ela está aumentando. Outra coisa, os peixes aqui, os peixes multiplicam tudo, né? Os peixes é uma carta que fala de multiplicidade. Quando tá bom, é excelente, mas aumentar aqui, né, os desafios na sua prosperidade, aí já não é legal, tá? Então, essa é o conselho e a situação do primeiro grupo, que é do cristalzinho verde. Lembrando a vocês que isso é uma leitura intuitiva, é uma leitura coletiva, então, claro que não vai ressoar para todos, mas para uma grande maioria, sim. Entende? Então, procure e adapte também à realidade de vocês. Tá bem? Onde é que está ocorrendo essa escassez? Onde é que está acontecendo? É no meu trabalho? É no investimento que eu estou fazendo? É numa empresa que eu abri ou que eu estou abrindo sem ter uma base? Enfim, adapte a realidade de vocês, ok? Então, vamos para o segundo grupo, que é para quem escolheu a pedrinha do sol, tá? Pedra do Sol, segundo grupo, vamos lá. E uma boa sorte para o grupo 1, né? Ali vem o conselho de procurar uma orientação nesse setor, né? Para que vocês saiam desse desafio. Agora vamos ao grupo 2, da pedrinha do sol.
Vamos lá, grupo 2. Neste momento, o que que esse grupo está atraindo para suas vidas? Prosperidade ou escassez? E qual o conselho de Pai Oxóssi para este grupo? Hoje, como eu falei, é dia de energia, né? O dia dedicado a Pai Oxóssi. Então, a gente faz a tiragem nessa energia, nesse conselho, desse orixá, que é o orixá da prosperidade, é o grande caçador, é o que vai buscar os recursos para trazer para a sua aldeia, né? Então, vamos lá. Grupo 2. O que esse grupo está atraindo para a sua vida? Prosperidade ou escassez? Aqui, ó. E o conselho. Igualmente está aqui. Vamos botar para cá. Grupo 2. Vou botar aqui para vocês verem. Eu gosto que vocês verem as cartas. Não dá para ver muito. Vou botar aqui então. Grupo 2. Da Pedra do Sol. A carta da cruz. A carta da cruz, quando ela abre uma jogada, ela sempre fala de alguma dificuldade. Vamos ver o que vem aqui. A carta do Sol e a carta da Lua. Olha que interessante. Eu tenho cruz, eu tenho o Sol e eu tenho a Lua. Existe uma dificuldade aqui de iniciar, de fazer alguma coisa em relação à sua prosperidade. Esse segundo grupo está passando por uma dificuldade, mas essa dificuldade ela vai ser resolvida e vai trazer um reconhecimento. Inclusive aqui, a gente usa esse reconhecimento da carta da Lua para mostrar também que tem que reconhecer o que está acontecendo, que está trazendo essa dificuldade na parte da prosperidade de vocês. Então, o Sol aqui, ele vem clarificando isso, ele vem pedindo uma atitude para reconhecer o que está trazendo essa dificuldade financeira. Vamos para o conselho. O jardim, saiu a carta do jardim de novo, igual saiu na primeira opção. Olha, e a carta dos peixes. Então, aqui vem mostrando, olha, repetiu de novo os peixes, né? Então, aqui vem mostrando que esse grupo, ele está numa dificuldade, olha, numa dificuldade na sua prosperidade, porque são pessoas que, primeiro o Sol, aqui mediando as cartas, já mostra pessoas que têm, claro que não são para todas, né? Aqui a gente está falando por um grupo de várias pessoas, mas aqui a tiragem não vai atingir a todos porque é uma leitura coletiva. Então, existe aqui uma situação de... O Sol fala muito de ego, né? Sabe aquelas pessoas que gastam mais do que elas podem ter, ou gastam mais do que deveriam no momento. Então, para mim, isso é o que essa carta vem representando. Existe uma dificuldade, tá? Na parte financeira, porque essas pessoas, elas querem passar uma imagem daquilo que não são. Elas querem mostrar aquilo que não tem. Sabe que as pessoas muito ligadas em imagem e querem demonstrar, às vezes, um status que não tem. Estou achando essa leitura muito forte. Como conselho, aqui, ó.
eu tenho a carta do jardim, que fala justamente do convívio social, familiar, no trabalho, nas amizades. E aqui, ó, mostrando que há muitos gastos nesta área, complementando isso aqui. Então, aqui vem como um conselho. É preciso moderar tanta exposição de uma situação que não está boa financeiramente. Então, vem confirmando aquilo que vem mostrando nessas 3 cartas aqui. Há um grupo, há um pequeno grupo, eu sinto que é um pequeno grupo, dentro desta opção, que quer mostrar algo além do que tem. E isso vem trazendo uma dificuldade financeira. Vamos confirmar? Gosto sempre de confirmar, sabe? Vamos pedir aqui, ó. Primeiro eu quero mostrar o que esse sol aqui é. Porque esse sol, para mim, vem falando de ego, né? Vem mostrando aqui, as pessoas querem mostrar mais do que realmente existe. A carta da lua é uma carta que fala de ilusão também. É uma carta que fala de ilusão. Fala de reconhecimento, mas ela fala de ilusão. O sol, ele clareia, né, qualquer situação. Então, o sol está mostrando que aqui existe uma ilusão. Então, eu vou pedir uma carta para me clarificar este sol, esta conjunção aqui, sol e lua, né? Uma carta aqui, dessa conjunção, e o final aqui, né? O conselho já está aqui. Por que está nessa situação? Porque essas pessoas estão gastando além do que pode para mostrar uma posição que no momento ainda não tem, porque senão não estaria nessa posição da carta 1, que a cruz, quando ela abre, a cruz é uma carta que ela fala de dificuldades, de sofrimento, vai depender do assunto. Aqui é dificuldade. Quando ela inicia uma jogada, ela está falando da dificuldade, porque a cruz ela tem dois significados, né? Tem muitos. Aqui a gente vai falar desses 2, que é o que traz aqui para essa leitura. O primeiro significado dela é dificuldade. E tem outro, sofrimento. Aqui a gente está falando de dificuldade. Quando ela inicia a jogada, o que acontece aqui, ela vem mostrando uma dificuldade nessa área do que a gente está tratando. Quando ela termina, ela vem falando que a pessoa venceu aquilo ali, superou, mas ela aqui, ela está falando de dificuldade por uma questão de ego, tá? Mostrando aquilo que não tem. Conforme eu falei para vocês, a lua fala de ilusão. Então, vamos a essa carta aqui que eu pedi, clarificando essas 2 aqui pra gente, para vocês, né? Para mim tá bem claro. Olha só, eu tenho a carta da cobra, mostrando que realmente existe uma situação onde a própria pessoa, ela se autossabota. A carta da cobra fala disso, é uma carta que vem realmente trazendo um significado negativo. Então, a pessoa está querendo mostrar algo que ela não tem, uma vaidade, né? Uma vaidade excessiva, um ego excessivo. Isso tudo é um significado da cobra, nesse contexto. E vamos pedir uma carta aqui para esse final, mostrando por que está nessa situação. Porque a pessoa, ela mostra mais do que ela tem.
Então, o conselho aqui é: contenha-se nesta situação, né? Aliás, todas as cartas vieram, mas como um conselho, mostrando uma situação e ao mesmo tempo aconselhando, mostrando o porquê esse grupo, algumas pessoas desse grupo, estão nessa situação de, vamos dizer, escassez, né? Vamos lá, para essa aqui. Vamos tirar uma carta para cá, finalizando. A carta da criança. O que é a carta da criança aqui? É a irresponsabilidade. Então, vem pedindo aqui para agir com mais responsabilidade em relação às suas finanças, tá? A sua prosperidade. Então, esse foi a tiragem do grupo 2, o grupo da Pedrinha do Sol. Boa sorte para todos vocês. Lembrando que o tarô, vamos para o grupo 3 agora, né? O grupo da Pirita. O baralho cigano, como o tarô também, ele aponta o que está acontecendo naquele momento, né? O que está acontecendo nesse momento? Eu estou atraindo prosperidade ou eu estou atraindo escassez, né? Então, ali está mostrando o porquê, né? Pelo que está atraindo, a gente já sabe se é prosperidade ou escassez. E o conselho que vem. E às vezes, quando a gente resolve, né? Que a gente tem o nosso livre-arbítrio, de repente o baralho vem aconselhando a segurar um pouco as rédeas, né? A não se expor tanto, não querer fazer aquilo que não pode. E a pessoa, né? A gente vai, porque a gente tem o nosso livre-arbítrio, também não, né? Também não estou nessa escassez toda. E aí a coisa vai cada vez mais se desenvolvendo, né? Os baralhos, eles apontam um caminho, mostram o que está acontecendo. E a gente nos cabe ouvir aquele conselho e realmente conseguir contornar a situação, ou a coisa, né, vai perdendo o controle. Mas vamos lá, vamos para o terceiro grupo da Pirita. O que esse grupo está atraindo? Prosperidade ou escassez? E qual o conselho de Pai Oxóssi para esse grupo? Lembrando que a gente está trabalhando na energia de Pai Oxóssi, que é quinta-feira, né? Que é o dia dedicado a esse orixá. Que é o orixá da prosperidade, da fartura. É aquele que vai em busca de recursos para a sua aldeia, para a sua família. Então, a gente traz esses significados para essa tiragem. Grupo 3. Vamos lá. Esse grupo está atraindo prosperidade ou escassez e qual o conselho? Vamos botar aqui. A lua. O jardim, olha como é que a espiritualidade ela age de uma forma em todas as cartas, em todas as 3 opções, saiu o jardim. Olha que são baralhos diferentes. O jardim, no baralho cigano, tem cartas que ele vem como as ervas, né? Então, o jardim é uma carta também significadora da parte de Pai Oxóssi. A gente tem a árvore e tem o jardim também. Então, como é que até nem reparei nessa coincidência, vamos dizer assim, né? Coincidência não existe, ainda mais se falando em oráculos que captam energias, né?
Então, nos 3 baralhos saiu a carta do jardim, né? E a terceira carta aqui é a carta dos lírios. Então, aqui, esse terceiro grupo da perita, ele vem mostrando pessoas que sabem lidar com a sua prosperidade. A carta do jardim é uma carta de colheita, né? Então, aquilo que você planta, você vai colher. Então, aqui vem mostrando pessoas que dão valor ao seu trabalho, aquilo que eles fazem, aquilo que eles trazem como prosperidade para as suas vidas. Elas dão valor a isso porque olha a colheita aqui, que é a carta dos lírios, que é uma carta que fala de harmonia, de paz, de tranquilidade. A gente está falando de prosperidade. Então, aqui eu estou falando, está me mostrando pessoas que têm uma tranquilidade nessa área, porque ela sabe como utilizar os recursos dela, ela reconhece o seu sacrifício, o seu trabalho, a sua luta de ir lá, né, como um caçador, vamos colocar assim, ir lá para trazer os recursos que precisa para si, para sua família, para o seu trabalho, enfim. Então, esse terceiro grupo são pessoas que estão agindo de uma forma que elas estão tendo o retorno do seu empenho, o retorno do seu reconhecimento, da sua prosperidade. E são pessoas que estão muito tranquilas em relação a isso. A carta dos lírios, para mim, é uma carta que fala assim, quando saem os lírios para mim, uma jogada finalizando, né? Ou em qualquer posição, eu sempre digo, consegui. Para mim, os lírios é aquela carta que fala assim, eu cheguei onde eu queria, eu estou conseguindo, eu estou colhendo tudo que eu plantei, todo o sacrifício meu, todo o meu reconhecimento. Então, a carta dos lírios, para mim, tem esse significado. Em qualquer situação, é uma carta que fala para mim, finalizando, então, uma jogada, eu cheguei aonde eu queria chegar. Então, até aqui, este grupo está de parabéns. Agora, vamos ver o que vem aqui, né? A gente não sabe o que vem aqui. Olha só. Eu falei para vocês que uma outra carta que representa também Pai Oxóssi é a árvore. Olha a carta que vem aqui. A carta que fala de prosperidade, crescimento. É outra carta que fala de colheita. O que você plantar, você vai colher. Então, aqui fala de uma boa colheita. E vem aqui representado o orixá Oxóssi, né? Então, tudo que veio aqui tá correto. Essas pessoas aqui, elas estão colhendo realmente o que plantaram e o que plantam em relação à sua prosperidade. Então, parabéns. Mas a gente tem ainda uma segunda carta, né? Que é a carta das nuvens. Tá como conselho, né? Então, a carta das nuvens vem mostrando assim, não se distraia na sua jornada, desculpa. Continue com o que você está fazendo, confie no seu trabalho. E também, para aqueles que creem, confiem na sua espiritualidade. Não se deixe dispersar, né? Se distrair, não deixe que nada te tire dessa caminhada que vem aqui, ó, em relação à sua prosperidade, porque aqui está como conselho, né? Então, continue o seu trabalho, que está sendo bem feito, você está conseguindo a colheita que você quer, a prosperidade que você deseja, né? A sua estabilidade financeira. Então, não permita que nada te tire desse caminho aqui, ó, de reconhecimento, ok?
Então, esse aqui não precisa nem de nada mais para esclarecer, né? Que tá tudo ok. Mas como eu tirei, desculpa, como eu tirei para os dois uma quarta carta, eu vou fazer com esse também, tá? Então, vamos pedir uma quarta carta, finalizando aqui tudo que eu disse. Então, vamos aqui na parte de como é que esse grupo lida com a sua prosperidade, reconhecendo, colhendo os frutos, estando tranquilos em relação à sua prosperidade, né, financeira aqui, seu trabalho. Então, eu peço uma quarta carta, fechando, né, esse reconhecimento aqui. E vou pedir uma segunda para aqui, nesse conselho aqui que veio. Olha só, a carta da aliança, que fala de compromisso. Esse grupo, ele é comprometido com o seu trabalho, com a sua prosperidade, com a sua colheita, com a sua boa colheita aqui. Então, né? É isso aí, não existe dúvidas aqui. Esse terceiro grupo, a carta do anel, quando a gente fala de trabalho, de negócios, fala de compromisso. Então, a gente tem aqui pessoas compromissadas com a sua prosperidade, com o seu trabalho, com o reconhecimento de tudo que faz, com a sua boa colheita e tendo uma vida tranquila em relação a isso, porque fazem por merecer, ok? O conselho a gente viu aqui, né? Para continuar a crescer, não saia da jornada que você está fazendo, não deixe que nada te distraia, não deixe que nada te auto-sabote na sua prosperidade, no seu crescimento, na sua colheita, na sua boa colheita. Aqui são pessoas que têm uma estabilidade, né? E não é uma coisinha que vem, isso foi construído ao longo da caminhada. Isso vem sendo construído. São pessoas que têm um direcionamento, um propósito. E elas vêm construindo isso ali e estão colhendo os frutos do seu reconhecimento, do seu empenho. É isso aí. Vamos tirar agora uma terceira carta para aqui. Ok, vou para cá, vou para essa aqui. Olha só, a carta dos caminhos, que fala de escolhas, né? Fala do seu livre-arbítrio. Aqui eu tenho uma rainha de ouros, que fala de prosperidade. Então, realmente, essa carta aqui do meio, ela vem mostrando que ela está entre duas cartas muito boas, só ela que é uma carta mais negativa, né? Só que ela está como conselho, então inverte. Então, realmente, essas pessoas, elas têm um foco naquilo que elas fazem. Então, aqui o conselho é, não saia do seu caminhar, tá? Você está construindo a sua prosperidade para você, para sua família, enfim. Então, vem confirmando aqui com a Rainha de Ouros, que é a carta dos caminhos, que é uma carta que fala de escolhas. Aqui são boas escolhas. Não deixe que nada te afaste do seu caminho. E não vai deixar, porque são pessoas já muito firmes naquilo que desejam para as suas vidas em relação à sua prosperidade, ao seu crescimento, seu, da sua família, enfim. Muito bem, esse grupo 3 está de parabéns. Então, essa foi a tiragem de hoje, né? Se vocês gostaram
desse tipo de trabalho, se afinizaram com a minha energia, com o meu modo de trabalhar. Não esqueçam de deixar o like, assinar, ativar o sininho, né, das notificações para que a cada vez que eu lançar um vídeo vocês sejam avisados. E vamos nos conhecendo aos pouquinhos, né? Sempre falo, porque chega pessoas novas, que é um canal muito novo ainda, não tem nem um mês este canal. Então, vocês podem comentar, podem dar sugestão de temas para vídeo e a gente vai interagindo e aos poucos vai se conhecendo, ok? Uma boa quinta-feira para todos, tá? Final de semana já vem aí. Então é isso, uma boa sorte para todos. O grupo 3 realmente está de parabéns. É isso aí. Fiquem com Deus.